Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Bem-vindos à Canção Nova, bom dia Ministério de Música, bom dia a todos os meus irmãos que estão trabalhando pelo sistema Canção Nova de comunicação, na rádio, na TV, na transmissão desta quinta-feira de adoração na Canção Nova. E é a primeira vez que nós vivemos a experiência da quinta-feira de adoração no nosso santuário do Pai das Misericórdias. Então, bem-vindo duplamente à Canção Nova, mas também ao santuário, né? O santuário do Pai das Misericórdias. O santuário que nos acolhe, o santuário que quer fazer com que cada um de nós vivamos exatamente o que está expresso no nosso mosaico. O Pai que acolhe o filho que volta para casa. O Pai que acolhe aquele filho que está com saudade do Pai, que o Pai está com saudade do filho. Então, muito bem-vindos à Canção Nova. Eu sou Marilena Cardoso Ribeiro, membro da comunidade Canção Nova, aqui da missão da Canção Nova de Cachoeira Paulista. Para aqueles que não sabem, talvez alguns, né, estão vindo na... Quem está vindo aqui pela primeira vez na Canção Nova? Uau, vamos aplaudir, sejam bem-vindos. Tem gente de todos os lugares do Brasil hoje na Canção Nova, né? A Canção Nova está repleta de gente, graças a Deus, e a gente dá o bem-vindos também aos irmãos que fazem parte da Renovação Carismática Católica Nacional, que estão no ENF, né? Aqui na Canção Nova, começando hoje, indo até domingo, nesse momento de formação que a Renovação Carismática está proporcionando para nós. E eu sempre, quando eu tenho a missão, né, porque eu estava começando a dizer, a Canção Nova é uma comunidade. É uma comunidade católica que tem um carisma particular, evangelizar, pelos meios de comunicação e pelos encontros. Então, esse é o carisma da comunidade Canção Nova. A comunidade Canção Nova nasceu para ser este sinal de Deus, através da experiência da palavra de Deus, dos sacramentos, também pelos meios de comunicação. Quantos de vocês, talvez como eu, a primeira experiência que eu tive com a Canção Nova foi através da rádio, né? Eu não conheci, não tinha TV na época, então me disseram que tinha uma rádio católica. E eu pensei, nossa, eu era jovem, né? Tinha 21 anos. Eu pensei, nossa, deve ser uma rádio que só toca aquelas músicas de 1900 e bolinha. Eu não vou nem querer ouvir essa rádio. Mas aí eu me interessei de ligar a rádio, pelo menos para ver o que tocava naquela rádio. E uma música única que eu escutei, uma primeira música, foi o suficiente para eu fazer uma grande experiência com o carisma Canção Nova. Eu já tinha feito uma experiência com Deus, e aí fazer uma experiência com o carisma, e aí todo um processo vocacional, encontrar a minha vocação como membro da comunidade e vir morar na comunidade. Então, nós somos uma comunidade de pessoas que temos duas maneiras de fazer parte da Canção Nova. Como comunidade de vida, que nós chamamos núcleo, como eu, que deixamos pai, mãe, projetos e viemos morar aqui na comunidade. E tem aqueles que são os nossos irmãos, que nós chamamos a comunidade, que também tem essa realidade, que são consagrados no segundo elo, que também tem a mesma consagração, a mesma regra de vida, a mesma missão, porém tem o seu trabalho na sociedade ou em alguma das nossas obras, né? Tem a sua família, a sua vida e vivem com a gente a missão. Então, você está dentro do ambiente de uma comunidade missionária. Então, estar aqui com vocês nessa quinta-feira é um momento de missão também. E foi-me proposto um tema que tem tudo a ver com a música que nós cantamos, que vai falar sobre o caminho de santidade dos santos. Como os santos se tornaram santos. E eu gosto sempre de lembrar que os santos não foram anjos. Os anjos são anjos. E os santos são santos. Mas os santos foram pessoas como eu e você. Então, a matéria-prima que Deus usa para que nós nos tornemos santos, somos nós mesmos. É a nossa vida. É a nossa humanidade. E nós corremos um grande risco
porque nós achamos que a realidade da santidade é muito distante de nós, que é só para aqueles que já são canonizados. Só aqueles santos que já são conhecidos, ou santos que nós somos devotos. Você tem um santo de devoção? Tem? Fala aí para o seu vizinho qual que é o seu santo de devoção. Para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Fala aí para a pessoa. Tem gente que não está falando, acho que não encontrou o santo de devoção, né? O santo de devoção é alguém que fez um caminho com Deus e se tornou santo. E esse projeto de santidade é para todos nós. É para cada um de nós. E sabe quando começa o nosso caminho de santidade? Quando é que ali foi o início, o pontapé inicial da nossa trajetória para ser santos? No nosso batismo. Quando nós recebemos o batismo. Ali nós nos tornamos filhos de Deus, membros da igreja católica, apostólica, romana. E ali Deus plantou no nosso ser, no nosso coração, esse projeto que é dele, de santidade. Então já começou para alguns há muito tempo, né? Desde que nós somos batizados. Quem aqui é batizado? Quero ver. Uau! Bendito seja Deus. Praticamente todos somos batizados. Então todos nós já recebemos este início de caminho que é o nosso batismo. E eu queria partilhar um pouquinho com vocês a realidade que está escrito na palavra de Deus sobre a realidade da santidade. Deus nos deixou várias pistas, vários caminhos. Provavelmente você que veio para a Canção Nova, você teve que fazer um caminho para vir até aqui, né? Primeiro você pensou, posso ou não posso, naquela data? Dia de semana, eu trabalho, então eu tenho que pagar as minhas horas de trabalho para poder viajar, ficar tanto tempo fora, tem que ver a realidade financeira, da onde eu vim, quanto custa, vou de ônibus, vou de carro, vou com excursão, vou de avião, não foi assim? Teve um planejamento. Por quê? Você sabia onde você estava e você sabia onde você queria chegar. E você chegou ou não? Chegou, né? Você está aqui. Você chegou. Você fez um caminho e chegou. Peregrinação. Aí, ó. A mesma realidade é na santidade. É um caminho que eu e você precisamos fazer para chegar. Sabe por quê? Eu acho que você já sabe, mas para você que é peregrino na Canção Nova, fica até mais fácil de entender. Na terra, todos nós somos peregrinos. Todos nós. Cada um de nós veio para essa terra numa peregrinação. Porque a nossa morada eterna é o céu. É para lá que nós vamos. É para lá que Deus tem um lugar para nós. Então nesta terra nós estamos vivendo a experiência de peregrinos, de passagem. Mas precisamos fazer bem a nossa passagem de peregrinos, de filhos de Deus, para de fato alcançarmos a morada eterna. E é este o projeto de Deus para mim e para você. E eu queria, você que tem aí a Sagrada Escritura, vai comigo lá, na primeira carta de São Pedro. Importante, né? Nessa peregrinação que a gente faz para um santuário, para um encontro, uma das primeiras coisas que a gente tem que colocar na mala é a Santa Palavra de Deus, é a Sagrada Escritura, é a Bíblia. Então não esquece, sempre que você for para algum lugar, rezar, tem muitos bons livros, a gente tem muitas coisas boas para ler, mas a Sagrada Escritura precisa ser o principal. Então está lá, 1 Pedro, primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13. 1 Pedro 1, 13. Por isso, o título é assim: vocação à vida santa. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios, e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente,
no tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei no temor o tempo da vossa permanência como migrantes. Tende consciência que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por coisas perecíveis, como o ouro ou a prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Conhecido de antemão antes da criação do mundo, ele foi, nesse final dos tempos, manifestado em favor de vós. Por ele tendes fé no Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim vossa fé e vossa esperança estão em Deus. Pela obediência à verdade, vós purificastes para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros de coração e com ardor. Nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Secou, e a erva caiu-lhe a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi anunciada como boa nova. Palavra do Senhor. Então veja bem, Deus está nos pedindo para que nós nos aprontemos para o dia do Senhor. Nos aprontemos para estar diante de Deus, puros, santos. Mas você pode dizer: mas isso é difícil para mim, viu? Você não mora lá em casa, você não tem noção do que acontece na minha casa. Você não tem noção da minha família. Eu não tenho mesmo, você tem toda a razão. Eu não tenho noção. Mas eu digo para você, é uma questão de decisão. Santidade, meus irmãos, que a vida dos santos nos dizem, foi uma decisão. Foi uma tomada de consciência e uma decisão de uma vida nova. E eu quero partilhar com você alguns trechos da última exortação apostólica do Papa Francisco, que é Gaudete et Exsultate, exortação apostólica sobre a chamada à santidade no mundo atual. Quem não leu, eu digo para você, leia, porque é maravilhosa. Exortação apostólica sobre a chamada à santidade no mundo atual. Se você entrar lá no site do Vaticano, vaticano.va, você vai lá encontrar, coloca em português, tem PDF, você pode baixar, você pode ler, você pode imprimir, você pode estudar essa exortação apostólica, que é para nós. E é muito legal que no número 14, o Papa diz o seguinte, no número 14 dessa exortação: para ser santo, não é necessário ser bispo. Olha que beleza. Eu não sou bispo nem você, né? Olha, é para nós então. Para ser santo, não é necessário ser bispo, nem sacerdote, religioso ou religiosa. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade está reservada apenas àqueles que têm possibilidades de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor, oferecendo o próprio testemunho nas ocasiões de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada ou um consagrado? Ser santo, vivendo com alegria a tua doação. És casado? Ser santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador? Ser santo, cumprindo com honestidade com competência o teu trabalho a serviço dos irmãos. És avô ou avó? Ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem a Jesus Cristo. Você está investido de autoridade? Você é alguma autoridade? Ser santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais.
Deixa que a graça do teu batismo frutifique num caminho de santidade. Deixe que tudo esteja aberto a Deus. Para isso, opte por Ele. Escolha Deus sem cessar. Se nós vamos fazer um caminho com os santos, eles escolheram Deus sem cessar. E esse escolher Deus sem cessar, meus irmãos, é nas pequenas coisas. Nas grandes, talvez a gente já deixou. Mas é nas pequenas coisas de cada dia. Naqueles momentos em que você tem tudo para se irritar, para brigar, para ficar com raiva. Não tem esses momentos na nossa vida? A pessoa pisou no pé. A gente estava na fila, a pessoa entrou na frente. Estava ali na fila 1 hora. Chega uma alminha e entra na fila como se ela já estivesse ali há 1 hora também. Já aconteceu com você ou não? Já. Tem cara que já aconteceu com você isso aí. E qual que é a nossa primeira atitude? Pô, estava aqui há 1 hora. Você chega aí desse jeito. A nossa atitude é essa, não é? Mas muitas vezes a nossa resposta, claro, não é justo que a pessoa faça isso. Não é legal. Mas não é justo também nós darmos uma resposta que todo mundo dá. Nós cristãos precisamos ter a coragem de dar uma resposta que ninguém dá. E eu vou dizer para você aqui que eu moro em comunidade. É uma bênção morar em comunidade. Por quê? A gente fez uma opção de vida. Deus me chamou, eu disse sim, agora eu vim. E agora aguenta as consequências do vim, né? Eu vim, estou aqui. Mas viver em comunidade é uma constante chamada à santidade todo dia. Porque eu preciso respeitar o limite do outro. Eu preciso respeitar o querer do outro, o jeito do outro. Imagina, nós moramos, hoje eu moro num apartamento com mais 5 moças da comunidade. Cada uma de um lugar do país. Cada uma de um jeito. Cada uma foi educada de uma maneira. Cada uma encontrou e conheceu o carisma Canção Nova, fez um caminho vocacional de um jeito diferente. Então ali, naquela convivência, eu preciso compreender até onde eu vou e até onde eu não vou. E é o que o Papa está dizendo, é nas coisas simples. E foi isso que os santos fizeram. É tão bonito quando você lê a vida dos santos, né? Meu Deus, quanto heroísmo. Mas para ter todo esse heroísmo, quanta busca de Deus. Como o Papa está dizendo, ser santo, para ser santo não é necessário ser consagrado. Porque a nossa primeira consagração é o batismo e todos nós somos batizados. Então, para ser santo é preciso uma decisão. É uma determinação. E respeitar. E entender que o outro também é filho de Deus. Como é que a gente reza o Pai Nosso? Pai Nosso, não é Pai meu. Se eu digo Pai que é nosso, eu estou dizendo, nós somos irmãos. E quantas vezes nós vivemos uma experiência bonita, rezamos, vamos no grupo de oração, fazemos parte da Legião de Maria, do apostolado da oração, do terço dos homens, das mulheres de Pentecostes, e por aí vai. E vai, e vai, e vai. E lá na igreja, a gente é um manso cordeiro. Lá em casa, a gente é um leão voraz. Mas a gente precisa ser santo aonde? Onde nós estamos. E aqui o Papa diz muito, muito, muito interessante. Olha no número 16 o que o Papa diz. Essa santidade, que ele já disse ali, né? Que é deixar que a graça do batismo frutifique num caminho de santidade. O que o Senhor te chama irá crescendo com pequenos gestos. Olha só. Por exemplo, uma senhora que vai ao mercado fazer as compras, encontra uma vizinha, começam a falar e surgem as críticas. Mas esta mulher diz para consigo, não falarei mal de ninguém. Isto é um passo de santidade. Depois em casa, o seu filho reclama a sua atenção. A atenção dela para falar das suas fantasias. Ela, embora cansada,
Senta-se ao lado do filho e escuta com paciência o que o filho quer dizer. Trata-se de uma oferta que santifica. Ou então atravessa um momento de angústia. Lembra-se do amor de Maria, pega no texto e reza com fé. É um outro caminho de santidade. Noutra ocasião, segue por uma estrada e encontra uma pessoa pobre. Detém-se carinhosamente e conversa com ela. Então veja bem, o caminho que nós somos chamados a viver com os santos é esse. E aqui eu poderia trazer vários outros exemplos. Porém, eu quero trazer para vocês alguns exemplos concretos de alguns santos, né? Porque eu vejo que a gente está acostumado a ver santos mais... Quem são os santos mais conhecidos no Brasil? Você pode me dizer? Santo Antônio. Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é ela. Vamos falar dos santos. São Francisco, qual outro? São José. Santa Expedita, Santo Antônio, São Benedito, e aí por vai, né? Tantos outros santos. Santa de Virgens. Olha, como? Frei Galvão. Santo Antônio de Santana Galvão, o nosso santo brasileiro. Daqui do lado, né, gente? De Guaratinguetá. Santo. E tantos outros santos que aqui a gente poderia ficar a manhã toda, o dia todo, partilhando os santos. Mas o que eu quero dizer para você? Qual é a diferença dessas pessoas que nós citamos, que se tornaram santos, e você e eu? A diferença é que eles viveram naquela época, e nós estamos vivendo agora. A diferença é que naquela época eles tiveram a coragem de ser testemunhas. De quem? De Jesus Cristo, do Evangelho. E o que o mundo mais precisa hoje? De verdadeiros testemunhos do Evangelho. De verdadeiros filhos de Deus, que dão uma resposta diferente. Que dão uma resposta coerente à vocação assumida. Batizados, filhos de Deus. Isso é para mim e para você. Um dos exemplos que eu quero dar para você é São José Moscati. Quem já ouviu falar dele? Quase ninguém. Beleza, acho que todos os santos que eu vou trazer hoje, poucos conhecem. Então eu vou fazê-los conhecidos. São José Moscati foi um leigo, médico, professor universitário, pesquisador, que se tornou santo através do exercício da sua profissão, médico. Via os pacientes como irmãos, que dele esperavam não somente o alívio do corpo, mas também o incentivo espiritual. Dedicava-lhe nos hospitais e em seu consultório, procurando estar sempre em dia com a ciência, a fim de servir melhor os enfermos. Desprendido dos bens materiais e de interesses particulares, não raro dava também o dinheiro aos seus clientes e aos seus pacientes necessitados. Por isso morreu pobre. Deixou notas pessoais e cartas, várias cartas, que revelaram o grande segredo da nobreza. A sua nobreza é ser um homem de profunda oração e união com Deus. Leigo médico. São José Moscati. Se você procurar por aí, você vai encontrar livros dele. Tem até um filme dele, que tem tradução em português. São José Moscati. Um santo que, como eu e como você, entendeu que ali onde ele estava, aonde ele se encontrava, ele precisava fazer a diferença naquele hospital. Ele precisava fazer a diferença com aqueles pacientes, porque ele era um homem temente a Deus. Porque ele era um homem que ele entendeu que ele precisava viver uma união com Deus. Você já viu falar sobre Santa Giana Beretta Molla? Quem já viu, ergue a mão. 1, 2, 4, 5, 6, 7.
Santa Gianna, São José Moscati é um santo italiano, tá? Santa Gianna Beretta Molla era médica, casada, médica, mãe, esposa. Desde pequena, na casa da família dela, ela viveu numa cultura de fé cristã, católica. Então, desde os inícios da vida de Santa Gianna Beretta Molla, ela já foi ensinada pelos pais a amar a Deus. Quando ela ficou noiva do seu esposo, ela disse para ele que ela gostaria sim de ficar noiva dele, ela o amava, mas a condição era que a casa deles fosse um constante cenáculo da presença de Deus. E ela deu a vida pela sua última filha, Gianna Emanuela, que ela teve uma complicação na gravidez, e precisaram optar entre a vida dela e a vida da filha. E ela optou pela vida da filha. Mas o que eu quero destacar da vida de Santa Gianna Beretta Molla? Meus irmãos, ela não decidiu dar a vida pela filha dela. Naquele momento da aflição, ela, não, eu vou rezar, agora eu preciso rezar para tomar uma decisão. Ela foi tomar a decisão porque ela já rezava. Ela já tinha uma constante na oração. Ela já tinha uma decisão por Deus. Então ela já vivia esse caminho. E esse é o caminho dos santos. Caminhar com os santos significa entender o processo que eles foram fazendo. Eles não ficaram santos de um dia para o outro. Não foi instantâneo, não. Foi uma decisão, foi uma vida de oração. Ela era mulher de missa diária. Procure vocês que são casados aí, ou que estão pensando em casar, um livro que se chama Cartas de uma Santa ao seu Esposo. Que são as cartas que Santa Gianna Beretta Molla escrevia para o seu esposo, quando ela estava em Milão e ele precisou trabalhar na Inglaterra. Como naquela época não tinha muito telefone, ela escrevia muita carta e ele guardou essas cartas. E essas cartas depois foram publicadas. Todas elas são repletas da presença de Deus, da experiência que aquela mulher vivia de Deus. Então, olha aí para a tua vida, olha aí para a tua história. Talvez a gente veio no coração, na bagagem, na mala, com muitas aflições, com muitos pedidos a Deus. Aqui é o lugar, de fato, de você colocar a Deus todas as suas aflições e seus pedidos. Mas faz um caminho para você crescer na sua experiência com Deus. Porque na hora da aflição, a gente vai sofrer porque a gente é humano. Mas a gente vai dar uma resposta diferente. Como os santos deram. Aí tem um outro santo. Eu só trouxe santo para falar para vocês que são santos que não foram consagrados. Porque aqui eu não estou num ambiente onde as pessoas são religiosas no sentido de consagração, certo? São leigos, filhos de Deus, batizados. Então é por isso também que eu quero me aproximar de vocês com essa linguagem. Outro santo, não é santo ainda, ele é beato. Eu falei de 2 santos, agora eu vou falar de 2 beatos. Beato Pier Giorgio Frassati. Quem já ouviu falar dele? Pouquíssimos, né? Uma pessoa. Ele também é italiano. Ele era filho de uma família rica, inspirado pelo testemunho de fé da sua mãe, que era pintora. Ele se tornou ainda na adolescência ativo da ação católica, do apostolado da oração, da Liga da Eucaristia, da Associação dos Jovens Adoradores e Universitários. Embora fosse de família rica, Pier Giorgio Frassati levou uma vida austera, doando à caridade boa parte da sua mesada. O desejo de trabalhar com os operários pobres o levou a estudar engenharia industrial, mecânico e politécnico em Turim, onde não tardou a fundar um círculo de jovens católicos. A eles, Pier Giorgio testemunhava seu grande amor pela Eucaristia, comungando todos os dias e adorando frequentemente o Santíssimo Sacramento. Era esportista, apaixonado pelas escaladas, chegou a escalar as montanhas nos Alpes,
mas aos 24 anos, dia 4 de julho de 1925, uma poliomielite fulminante o levou deste mundo. Apenas uma semana após diagnosticado a doença, ele faleceu. Amigos e pobres transformaram o seu funeral em um grande evento. São João Paulo II, que o beatificou, declarou: eu também na minha juventude senti a benéfica influência desse exemplo, deste estudante. Fiquei impressionado com a força do seu testemunho cristão. Isso é São João Paulo II falando de Pier Giorgio Frassati. Eu, na minha juventude, senti a benéfica influência do seu exemplo. Como estudante, fiquei impressionado com a força do seu testemunho cristão. Então, meus irmãos, as palavras podem até convencer alguém, mas os testemunhos podem arrastar pessoas. Esses santos deixaram um rastro de santidade. Esses santos deixaram um rastro, um caminho, uma trilha que eu e você podemos seguir. E uma outra beata que eu quero falar, talvez essa vocês já ouviram falar dela, é a beata Chiara Lute Badano. Quem conhece? Um pouquinho mais. Chiara Lute Badano é uma jovem, morreu aos 19 anos, italiana. Ela era do movimento dos focolares, a primeira beata dos focolares. E eu tive uma grande graça na minha vida, que foi conhecer os pais da beata, né? E a vida dessa jovem é linda, porque ela teve uma experiência com Deus, através do movimento dos focolares. A partir disso, ela viveu esse testemunho na casa dela. Ela era uma estudante, uma jovem normal, que saía, que tinha sua vida com seus amigos. Ela não vivia enclausurada porque ela encontrou Deus, mas ela levava a Deus aonde ela ia. E essa é a diferença que Deus chama a cada um de nós a vivermos. Então ela viveu isso. E aos 17 anos, ela teve um problema, caiu, teve uma dor na coluna, foram feitos vários exames e ela tinha um câncer. E essa menina faleceu. E aí, quando foi diagnosticado de que, de fato, ela tinha um câncer, que ela não ia mais caminhar, tem um livro que se chama 25 minutos. Só 25 minutos. Que é a história da vida de Chiara Lute. E ela pediu para a mãe dela que ela queria ficar sozinha. E ela ficou sozinha. Depois de 25 minutos, a mãe dela voltou e ela disse: mãe, se Deus quer, eu também quero. Se Deus quer esse caminho comigo, eu também assumo. Se Deus escolheu essa via, esse caminho de santidade, eu também quero. E aí o dia, né, é uma experiência única que eu vejo que Deus me deu, que foi ter a possibilidade de conhecer os pais de Chiara Badano. E eu estava aflita, né, porque eu queria... Para mim, a minha experiência de devoção com essa beata, que de fato ela já é santa. Claro, a igreja tem todo um processo, como você sabe, né, de canonização e beatificação dos santos. Mas eu tinha, sim, um desejo de conhecer os pais de Chiara Badano. Queria conhecê-los. E tive a oportunidade de conhecê-los. E quando eu cheguei perto dos pais dela, eu falei: olha, eu quero falar uma coisa. Eu sei que muita gente fala que Chiara é beata. Mas para mim, Chiara Badano é santa. Ela é uma santa. E eu disse: como é ser pais de uma santa? Como é ser pai de uma santa? E aí, Teresa, né, que é a mãe dela, o pai dela é bem mais quietinho, mas a Teresa, ela é mais falante, a mãe de Chiara. Ela olhou assim para mim com um sorriso, ela tem um sorriso muito lindo, a mãe da Chiara. São vivos ainda, viu? Vivem no norte da Itália, em Sancello. E ela olhou para mim e falou assim: a única coisa que nós fomos para nossa filha, fomos pais católicos. E ensinamos a ela a verdade do Evangelho. Não é nenhum orgulho para nós, minha filha, que a nossa filha seja hoje conhecida como beata. Porque a nossa obrigação de pais católicos é enviá-la num caminho de santidade. E aquilo encheu o meu coração de esperança. Porque eles não fizeram grandes coisas. É a mesma coisa de todos os outros santos. Então eu digo para você,
Que caminhos o próprio Deus hoje está pedindo para você? Lá em casa, lá na sua casa, lá na sua comunidade, lá na sua universidade, lá no seu trabalho. Meus irmãos, como o nosso mundo hoje tem necessidade de pessoas gentis, educadas. Como faz falta alguém chegar e dizer um bom dia, um muito obrigado. Às vezes a gente entra e sai de algum lugar e a gente não vive a experiência de Deus porque a gente não se recorda que a gente é cristão. A gente se esquece do Deus que a gente serve. Não adianta eu ficar aqui a manhã inteira tentando convencer você de algo que eu não acredito, me desculpe. Eu acredito sim. Eu acredito nesse caminho de santidade que eu digo para você, hoje na minha vida na Canção Nova, me é exigido todo dia. De optar pelas vestes que eu visto. Optar pelas músicas que eu não ouço. Optar por filmes que eu não assisto. E aqui eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida careta. Não, não é isso. Eu quero dizer para você que você tem que viver uma vida de santidade no comum da tua vida. E cuidado, meus irmãos, com o radicalismo. Isso pode causar um grande estrago na sua vida e na sua família. Não é por proibição que a gente vai fazer as pessoas experimentar o amor de Deus. É pela eficácia de um testemunho real. Porque não se iluda achando que... Mas é fácil para você falar, moça. Você é da Canção Nova, você é consagrado. Você está profundamente enganado. Não vivo com anjos. E quantas vezes dentro da minha comunidade eu preciso ressignificar a minha experiência com Deus e dizer não. O mais importante é eu dar uma resposta diferente aqui. Pequenas atitudes tornariam o mundo melhor se cada um de nós a fizesse. Pequena atitude. De um oi. De um bom dia. Eu vivi uma experiência com a minha mãe. E eu sempre trago, quando eu vou partilhar, eu sempre trago algumas experiências muito, muito minhas, né? Quem me conhece sabe, ela vai falar de novo, mas vou falar de novo. Talvez você não ouviu ainda. Minha mãe é aposentada, então a minha mãe sempre pede, né, nas empresas de ônibus, a minha mãe pede a passagem para ela ir de um lugar para outro, porque as empresas doam nessas passagens. E minha mãe fez todo um projeto de viajar para a casa da minha irmã, foi lá, pediu a passagem. Quando a minha mãe chegou no dia de viagem, deu um problema e a minha mãe não conseguiu viajar. Deu um erro, erraram, e a minha mãe ficou muito brava, brigou com a moça, tratou mal a moça que estava lá, né? E depois a minha mãe me ligou, nervosa, tal, porque ela foi, né? Ela foi para viajar, chegou lá. Aí depois que a minha mãe falou tudo, eu falei, mãe, olha, eu respeito a senhora é minha mãe, mas eu tenho que dizer uma coisa para a senhora, a sua atitude não foi cristã. Essa moça é uma colaboradora da empresa. Se houve erro, acontece. Mas a senhora não tinha o direito de tratá-la assim. Não é o caminho. Nossa, mas você foi mal educada com a sua mãe? Não. E depois a minha mãe me agradeceu, porque graças a Deus ela é de Deus. A minha mãe falou, é mesmo, né, minha filha? Perdi a oportunidade de evangelizar. Perdi a oportunidade de dar um bom testemunho. Perdi a oportunidade de querer o melhor para o outro. Foi isso que os santos fizeram. São José Moscati era um santo que era médico. E poderia ficar rico com toda a medicina, com tudo aquilo que ele ganhava. Mas quando ele entendeu Deus na vida dele, ele entendeu que aquelas pessoas mereciam o melhor dele. Ele escolheu o melhor.
Santa Giana Beretta Molla tem uma frase, uma palavra dela que ela diz assim, ela era médica também, e ela dizia, cada vez que ela ia atender um paciente, ela se recordava do corpo de Cristo. Ela não podia tratar o paciente de qualquer forma. Ela não podia. É lindo a gente ver a vida dos santos. Mas vai ser mais lindo o dia que nós também vivemos a vida dos santos. Nós vivemos. Quantos de nós, nas nossas casas, na nossa família, nós temos dificuldade de convivência porque a gente não tem a paciência com o processo do outro. Mas essa pessoa não muda, mas a pessoa é assim mesmo. Quantas pessoas perdem a oportunidade de traduzir o evangelho num gesto porque ficou na briga. Caminhar com os santos, andar nesse caminho dos santos, como eu disse, seja São José Moscati, Giana Beretta, Pier Giorgio Frassati, Chiara Lute, tantos outros, Santo Antônio, São Francisco. É lindo a gente ver os milagres que mais ressaltam na vida dos santos, mas vamos olhar por detrás. Santa Paulina, a santa brasileira. Quanto significado de doação de Deus na vida daquela mulher. Quanta humilhação. E aqui nesse documento que eu citei para vocês, o Papa fala que a grande carta que Jesus deixou para nós está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, depois você pode meditar, que é as bem-aventuranças. Essa é a carta que Deus já deu para mim e para você caminharmos. Então eu falo para você, que gestos concretos nós poderíamos fazer para melhorar o ambiente onde estamos? Traduzir em pequenos gestos. E não inventar, gente. Eu sempre falo, não inventa a roda, que a roda já foi inventada. Inventa outra coisa, porque a roda já está inventada. Não inventar uma santidade poética, que não se alcança. Não, uma santidade concreta. E é bonito de ver nesse documento do Papa, que o Papa diz, não tenhais medo de serem santos. Para cada dia da igreja, nós temos um santo, o santo de cada dia, que foram canonizados, e os inúmeros santos que não foram canonizados. Olha a história, gente, de Madre Teresa de Calcutá. Quem aqui já não ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá, né? Irmã Dulce, Dulce dos pobres. Madre Teresa estava numa congregação, no agito de tantos afazeres, e aqui vai o meu recado para aqueles que são consagrados, da minha, da comunidade, de tantas outras, com tantos afazeres, e faz, de repente ela passa naquela rua de Calcutá e vê aquele homem morrendo de sede. Morrendo de sede. Ela olha, chega perto, se compadece. Ele olha para ela e diz, tenho sede. De quem que ela se lembrou? Jesus. Tenho sede. E ali mudou radicalmente a vida de Madre Teresa de Calcutá. E uma vez, num grande congresso onde ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, uma jornalista muito interessada em escutá-la, correu atrás da Madre Teresa, você sabe que ela andava encurvada, e andava sempre assim. Não fazia botox, né? Nem plástica. E ela chegou perto de Madre Teresa e falou, Madre Teresa, você ganhou o prêmio, tipo, o mais alto prêmio. Diz para mim como é que a gente faz para mudar o mundo. De tantas coisas ruins que acontecem. Madre Teresa olhou com aquele olhar singelo dela para a moça e falou,
o mundo vai ser melhor o dia que eu e você fomos melhores. Começa em nós. Aquela jornalista ficou intrigada com a resposta de Madre Teresa. Voltou para casa e se tornou religiosa. Porque ela fez uma experiência com Deus. Então, meus irmãos, o caminho dos santos foi um caminho de entender: eu quero assumir o meu batismo. Eu quero viver aquilo que eu rezo no Santo Terço. Aquilo que eu rezo na adoração ao Santíssimo. E aqui nós somos católicos, quanta coisa nós podemos, quantas realidades espirituais nós podemos viver. Meus queridos, ser católico não significa ir somente confessar quando me dá na telha. Tenho que me confessar quando eu pequei. Ser católico significa assumir a verdade do Evangelho que o Cristo nos dá. E não é modismo. E não adianta, porque em todas as realidades nós podemos viver uma religião de aparência. Vou lá na minha paróquia, ajudo o meu pároco, sou ministro da Eucaristia, faço parte do apostolado, de não sei mais que, mas dou respostas ríspidas para as pessoas que vêm na sacristia me fazer uma pergunta. Tem hora parece que eu sou a dona da igreja. Recebi um cargo no grupo de oração, agora me aguente. Agora vai ser do meu jeito. Cadê o Espírito Santo? Cadê a humildade? Cadê o caminho de santidade? Eu aprendi uma coisa com um grande amigo meu. Vocês conhecem. Quando eu digo um grande amigo, não é, ela está se exaltando porque ela é amiga dele. Não, porque foi uma pessoa que me levou muito para Deus, Padre Léo. E uma das coisas que o Padre Léo muito me ensinou foi, um dia ele falou: Mari, vou te dizer uma coisa, minha filha. Cuidado para você não se tornar uma consagrada plástica, burguesa. Vive uma consagração de aparência, de burguesia. Que gosta dos holofotes, que gosta de falar para o povo que a vida não leva a Deus. Cuidado. É aí que você pode perder a sua santidade, minha filha. Então nós precisamos compreender que a cada dia, gente, cada dia nós temos que tomar essa decisão. Mas Marilena, é muito difícil. Eu sei que é difícil. Se fosse fácil, tinha 60 mil santos para cada dia. Se fosse fácil, nós tínhamos menos problemas, menos roubos, menos corrupção, menos adultérios, menos separações. Mas não é fácil, porque é decisão. É decisão. E nós precisamos livremente decidir por entrar neste caminho de santidade. Meus irmãos, santidade não combina com leviandade. Santidade não combina com dar um jeitinho. Santidade combina com eu entender o lugar que é meu. O meu lugar não é o do meu irmão. Santidade significa respeitar o outro. Os santos fizeram isso. O que o Papa diz aqui é simples, mas é decisão. Então, seja qual for o santo que você reze com ele, traduza alguma coisa deste santo na tua vida. Traga para a tua verdade. Sabe por quê, meus irmãos? Deus reservou um lugar para nós no céu. E o diabo está querendo levar a gente para o inferno. Essa é a verdade. Estreita é a porta que leva a Deus. Larga é a porta que leva para o inferno. Vale tudo. Tudo vale. E quando eu digo aqui que a gente tem que ser radical, no sentido de entender o meu caminho, que Deus pede para mim. Hoje, como consagrada na Canção Nova, Deus pede algo para mim que não está pedindo para você.
Mas no batismo, Deus já te pediu. Você foi batizado. Talvez você fez primeira comunhão, você já fez a crisma, já foi confirmado. Está confirmado que você é de Deus. Está confirmado que nós somos de Deus. Então eu digo para você e te faço um desafio, nesse início de ano. Qual é o teu projeto para ser mais testemunha de Deus para 2019? Que quando chegar no final de 2019, você possa olhar para trás e perceber, eu consegui. É uma luta a cada dia. E não pense que porque você decidiu, porque você vai fazer esse caminho de santidade, não pense você que as coisas só vão dar certo. Tem coisa que vai dar errado. Tem coisa que você não vai conseguir de fácil assim, não. Meus irmãos, não dá para a gente vir comungar se a gente não está nem falando com os nossos irmãos da nossa casa. Não dá para a gente comungar se a gente tem consciência que a gente precisa confessar. Não dá para a gente vir na missa e falar, eu não gosto desse padre, eu não gosto daquele padre. Então nem vem, meu filho. Fica lá na sua casa. Eu quero dizer a você, Deus te trouxe para esses dias, ou para esse dia na Canção Nova, para te recordar e te receber de novo, nesse projeto de vida de santidade. Nas coisas mais simples. Não adianta você chegar na sua casa, começar a bater a cabeça, e bater a porta, e falar para o teu filho, desliga essa televisão, desliga essa internet, sai daí. Gritando aos berros, brigando com seu marido, brigando com a pessoa que de repente trabalha na sua casa. Que testemunho você está dando para o seu filho? Um dia eu vim de uma criança, filho de um casal amigos meus, que eu fiquei muito... Depois eu chamei o casal para conversar, o casal de fora, não é da Canção Nova, e eles fizeram uma experiência com Deus, e aí tem que ir na missa, 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 tem que ir na missa. Tá. Aí um dia, o menino entrou na adolescência, vamos para a missa, vamos para a missa. Aí ele chegou, entrou no carro e falou assim para a mãe dele, falou, mãe, eu vou para a missa sim, mas vou dizer uma coisa para você. Eu não entendo por que você vai na missa. Ué, menino, tem que ir na missa? Não sabe que tem que ir na missa? Católico tem que ir na missa. Na missa domingo tem que ir na... É obrigado. Eu falei, não, eu sei que é obrigado. Mas você vai na missa e entra no carro com o pai e fica falando mal do padre? Ficar falando mal daquilo que ele falou lá no sermão? Eu não entendo. Por que você está indo para a missa? E o casal me contou, né? Eu falei, então, o que teu filho quis dizer? Que o teu exemplo está ficando mais forte dentro do carro do que aquilo que o padre falou para ele na missa. Simples assim. Simples assim. Não adianta eu chegar na minha comunidade, porque eu sou da Canção Nova, e começar a fazer um monte de coisa errada e achar que está tudo bem. Meus irmãos, para esse mundo algumas coisas podem até ser que está tudo bem, mas na hora final, quem vai estar com você no julgamento final? Você e quem? Hã? Só você e Jesus Cristo. E daí? O que nós vamos falar? Como é que vai resolver esse negócio? Vai dar para dar jeitinho? Ou é ou não é. Não dá para não ser. E que bonito o dia que Jesus olhar para mim e para você e falar, vinde bendita do meu Pai, eu estava te esperando. O teu lugar está aqui, não foi ocupado. E se a gente não for, vai ficar eternamente vazio. Eu digo para você, queira, meus irmãos, fazer esse caminho de santidade e queira também que os teus façam, por testemunho. E não fique nessa, mas a misericórdia de Deus na última hora. Sim, a misericórdia de Deus ela é muito maior do que qualquer um dos nossos pecados. É muito maior. Mas cuidado para não fazer uma inversão dessa misericórdia e justificar o mundanismo que você vive. Vida cristã não combina com o mundanismo. Não combina. E aqui eu dou outra dica de leitura para você que gosta de ler. Pecado e Corrupção. É um pequenino livro do Papa Francisco, ainda quando ele era cardeal na Argentina. Onde ele fala do mundanismo, da corrupção.
Não adianta eu e você começar a falar da corrupção em Brasília, da corrupção não sei aonde, da corrupção daquele grupo X, daquele grupo... Não adianta. A coisa está feia? Está bem feia mesmo. Mas falar vai resolver? Falar vai mudar? Lá no seu bairro, nas contas que você tem que pagar, nos impostos que você precisa pagar, você está sendo verdadeiro? Você está sendo sincero? Uma vez, fazendo experiência numa empresa, eu fiz uma experiência com Deus e descobri que naquela empresa havia um problema de desvio do dinheiro que se tinha que pagar para o governo. E eu comecei a ficar incomodada. Eu fazia aquilo tranquilamente. Mas quando eu tive a experiência com Deus, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E me veio o evangelho, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Eu rezei, cheguei no meu patrão e disse, olha, sou muito feliz na empresa, gosto muito de trabalhar aqui, mas não posso mais ficar aqui. Não posso mais compactuar com essa situação. Não é justo. Mas você acha que é justo a gente pagar todos os impostos para o governo rouba? Eu falei, então, você está ajudando o governo a roubar, você também está roubando. Simples. Deus me deu outro emprego, vida que segue. Então eu digo para você, dá uma olhadinha aí dentro do teu coração, no mais profundo, o que tem que sair. Deixa aqui, meus irmãos. Nós já vamos ter a adoração santíssima. Põe no pé do Cristo. As coisas que você definitivamente hoje precisa largar para fazer esse caminho com os santos. Simples assim, como disse a mãe da Chiara Lute para mim. Minha filha, nós só fomos pais cristãos e católicos para nossa filha. Ela veio de Deus, ela tinha que voltar para Deus. Chiara era filha única. Eles demoraram muito tempo para ter a filha, a primeira filha. E a tiveram, e aos 17 anos ela teve a doença, aos 19 morreu. E você conversa com o casal, eles não são um casal infeliz. Eles são um casal felizes. Sim, essa é outra Chiara. Que agora me fugiu o sobrenome dela. Também é italiana, que é uma casada, que também fez todo um processo, que está num processo, né, de serva de Deus, depois, mas o testemunho é muito bonito. Mas é lindo. Mas para mim o que interessa é o nosso testemunho. Agora, é o meu e o teu. Dá uma olhada no seu comportamento nesses dias aqui. Vão ter muitas oportunidades para você se irritar, para você se decepcionar. Nessa hora, atualiza a tua experiência com Deus. Nesse caminho que o Papa disse. Gente, quando alguém... Esses dias eu ouvi uma pessoa falar do pai dele, um irmão de comunidade, que toda vez que alguém vinha falar mal de um membro da comunidade, para essa pessoa, ela falava assim, vamos rezar por ela. Vamos abençoá-la. Então é esse o convite de Deus para mim e para você hoje. Vamos cantar pedindo a Deus esta graça. Como disse o Papa, não tenhais medo de serem santos. Não tenhas medo de tirar da tua casa, tirar da tua vida o que não convém. E olha, acredita na providência disso aqui, ó. O filho foi, gastou tudo que ele tinha, foi gastando. Quando ele chegou sem nada, ele recebeu tudo. Recebeu o amor, recebeu a misericórdia, recebeu o abraço do Pai, sandálias novas, vestes novas, anel nos dedos. Interessante, você que está aqui sentado, você vê que o filho está com uma roupa suja, mas o cordão no meio ali continua vermelho, porque ele nunca deixou de ser filho, que é a mesma cor das vestes do pai. Que ainda que a gente fuja, se esquive, vá para outros caminhos, se a gente volta e retoma a vida com Deus, nós retomamos o lugar que é nosso, no coração de Deus. Fecha um pouquinho os teus olhos.
Olha para dentro do teu coração nesta hora. E olha os lugares dentro de você que hoje precisa da luz de Deus. Onde Deus precisa ser mais forte. Assim como foi na vida de Giana Beretta Mola. Uma mulher que santificou-se cuidando dos filhos. Sendo médica. Ajudando, rezando. São José Moscati. Um homem profundamente de Deus. Médico. Mas descobriu que a maior riqueza não é ter, é ser. E a maior riqueza de São José Moscati foi ser a presença de Deus. Esse foi o caminho dos santos. Esse é o meu caminho, é o teu caminho. Então, com seus olhos fechados, peça a Jesus nessa hora que te revele os lugares dentro de você hoje que precisa da graça, da bênção e da presença do Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.